Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Pessoal, vamos ao leitura de comentários número 27. Se você comentou lá no YouTube, no leitura de comentários número 26, lerei agora. Beleza? Eu não tenho muito para falar no começo não, então vamos direto. Messias Daniel, sempre tá por aqui, né? Comentou o seguinte: olá, Paulo, tudo bem? Sobre a mulher nota 1000, sobre aquele episódio lá que eu falei sobre o filme, né? Sobre a mulher nota 1000, a pessoa falar que podemos criar outro ser humano, você sabe quem foi? Você sabe quem foi? Hoje em dia você consegue piratear tudo que o ser humano fez, né? Prova disso é as lojas chinesas espalhadas por aí. A única coisa e a ciência não consegue fazer é o DNA. Estuda para ver as milhares de informações que eles têm. Isso para mim é uma prova incontestável da existência de Deus. Boa sua colocação aqui, né? Você colocou muitos poréns aqui, né? Muitas coisas discutíveis hoje em dia. Mas eu entendi o seu ponto de vista. É difícil, muita gente consegue criar hoje em dia, né? Tudo, né, que o ser humano faz pode ser criado, né? Mas a única coisa a ciência não consegue fazer é o DNA, né? É interessante. É uma coisa que eu não domino muito, então não vou ficar aqui dando comentários a respeito disso, mas obrigado pelo seu comentário e pelas suas colocações. Você fez um outro comentário aqui, Messias Daniel, embaixo desse, ó. Sobre o acampamento de carnaval, sempre foi algo muito mal planejado e extremamente caro. E na minha opinião, sempre aparecia um membro que não tinha nada a ver só para comer. Cara, isso é super verdade. Quantas vezes eu já vi isso? Nem faz parte do acampamento, aí vai aparecer um membro lá. Sei lá, vem aqui ver, não sei o que tem, mas é para poder realmente fazer. E o trabalho fica tudo com os rapazes e mosca. Meu pai do céu, eu ia pra, não sei como é que tá hoje, mas eu ia para acampamento só para trabalhar. Alguém tocava alguma coisa lá, papai, um barulhinho lá, com a cornetinha 5:30 da manhã, tinha que acordar, aí limpar as coisas pro café da manhã. Os rapazes e as moças, né? Teve épocas que foram juntos, né? Hoje não existe mais isso, eu acho. E a gente que tinha que fazer tudo, cara, de verdade. A gente tinha que fazer a limpeza dos utensílios domésticos e depois ir lá fazer oração e depois isso e aquilo e depois limpar de novo. Aí você ia ver assim, do dia todo era das 2:30 da tarde às 3 livre. Você podia andar pelo mato. Que papagaio. Vou ser sincero pra você, não tenho tantas experiências interessantes para falar de acampamentos por causa desses detalhes aí. Aí você que é membro da igreja vai falar, mas não é nada bom para você. Olha, tem muita coisa que foi legal, mas esse não foi, tá? Então vamos lá. Opa, Messias Daniel, você comentou de novo. Vou ler todos, tá? E sobre o número menor de pessoas no acampamento, é a conjuntura de alguns fatores. É um local extremamente monótono. Isso aí. E hoje em dia os filhos não têm mais aquela obediência aos pais como antigamente. E tem um mimo que antigamente não tinha. Isso é verdade, cara. É que eu comentei, né, cara? Por isso você falou aqui. Eu falei a respeito do que tá diminuindo o interesse dos jovens querer ir pro acampamento, porque hoje aquilo lá, hoje em dia, mais ainda, é uma chatice só, né? E o mundo é outro, a interação, que seja virtual ou não, né? Realmente eu também acho que o virtual tá tomando muita conta. Mas eles não querem estar num lugar ali, sei lá, obrigados às vezes, né? Obrigado de verdade, tá? E caro, né? É caro. A gente tem que deixar isso claro, porque tem muita gente aí que doa tudo para a igreja e chega lá e ainda tem que dar sei lá quantos reais para poder mandar um filho para o acampamento. Vamos lá, uma igreja bilionária dessa, mas tudo bem. Wagner Faustin, sempre por aqui, hein, Wagner? Vamos lá. A Vânia disse, ó, o seu comentário aqui. A Vânia disse certa vez em seu canal: não tem como acabar com a igreja, mas tem como deixá-la bem enfraquecida. E isso já está acontecendo. Uma prova disso é como você mesmo disse em um podcast recente. Eles já nem atraem tantos jovens para os acampamentos e nem mesmo os pais fazem questão de mandar os filhos para lá. Outro fato que comprova isso é que, pelo que eu ouvi, cerca de 90% dos membros que passam
por conselhos disciplinares se tornam inativos. Como será que a liderança e os membros... Bom, tá aqui, né? Como será que a liderança, acho que e os membros com mais idade da igreja veem isso? Bom, eu vou deixar minha opinião. Deve ter 500 mil opiniões a respeito disso, mas a minha é a seguinte, né? Sobre o que você falou, que a Vânia falou aqui, ó, não tem como acabar com a igreja. Eu vou ser sincero pra você, não tem e não tenho a mínima pretensão de acabar com a igreja, sabia? Nossa, porque você tá... Não tenho. Eu não tenho raiva da igreja a ponto de querer que ela acabe, porque muita gente depende emocionalmente dela, cara. Sabe? E a Vânia também, hoje, acho que foi hoje. Tô gravando num domingo aqui, tá? E um dia que a Vânia falou numa história que a pessoa é membro da igreja firme e mandou uma história pra ela. Porque ele gosta de estar lá, sabe de toda a verdade, mas emocionalmente, talvez amigos, tudo tá preso lá. E eu não quero, eu não tenho esse desejo que a igreja acabe. Nunca pensei isso. E não vai, tá? E tão pouco, ó, enfraquecida, ó, a igreja estar enfraquecida é por causa dela mesma. É as coisas que ela já deixou escapar da sua própria história, não soube administrar como manusear as coisas perante uma sociedade que está mudando. Então, provavelmente enfraquecida ela tá sim, mas por consequências de coisas que ela mesma faz ou fez, tá? E é isso, né, cara? Você falou que os outros fatos que comprova é que pelo menos eu ouvi cerca de 90% dos membros que passam por conselhos disciplinares. É lógico, cara. Ó, você tá lá, aí um rapaz beijou uma moça, sei lá, tô dando um exemplo aqui, tá? Nem sei se isso hoje em dia vai para conselho. Aí leva ele para um conselho disciplinar, mas você fez isso, aquele julgamento feio, horrível, que eu já vi, participei, já contei aqui. Procura aí os episódios aí de conselho disciplinar que você vai se chocar com as coisas que eu falo lá. E aí, lógico, a pessoa passa por uma humilhação dessa, cara. Muitos não vão querer voltar mesmo, porque dói, velho. Eu já vi gente sair de lá chorando, tal, queria que fosse diferente. Aí uma hora ele vai pensar na casa dele, pô, por que eu passei por isso? E normal pensar isso, tem que pensar mesmo. Aí não vai querer mais saber da igreja mesmo, eu vou ser sincero pra você. Pessoa que passa por conselho disciplinar não volta mais, ele tá certo. No meu ponto de vista, tá? Então vamos lá, tem mais aqui? Vamos ver. O Everson Renato, tá? Opa, bom ou não? Sou Everson de BH. Tem um tempinho que não posto comentário, mas tô sempre ouvindo. Tava pensando, eu vivi 15 anos na corporação, servi em vários cargos de liderança. Quando conheci a verdade, deixei a igreja em 2015. Nessa época eu era líder do grupo de sumos. Opa, eu fui também. Continuando. Ao deixar a igreja, imaginava que seria uma chuva de visitas para tentar me reativar, mas ao contrário, só recebi uma única visita do bispo que disse que respeitava a minha decisão, mas os meus amigos da igreja, entre aspas, nenhuma ligação. Algumas irmãs enviavam convites para as conferências, mas nada. Não que eu queira ter sido procurado por eles, mas confesso que eu achei estranho. Ao encontrar com alguns deles depois, percebi uma certa frieza e indiferença, o que me incomodou um pouco, afinal, éramos amigos. Será que houve alguma recomendação da liderança da ala para que os membros agissem assim? Na minha época de membro do bispado, quando alguém se afastava, a gente ia ver o que houve. É só um pensamento que trago, mas ainda bem que foi assim. A sensação de perda na ocasião foi grande, mas há tempos já superada. Grande abraço, amigo Paulo, obrigado pelo seu trabalho. Eu que agradeço, meu grande amigo, deixa eu ver seu nome de novo aqui, Everson Renato. Poxa, obrigado por me chamar de amigo, assim também considero todos vocês. Olha, cara, você comentou aqui um episódio clássico de quem tá saindo da igreja porque não concorda mais com um monte de coisa. E muita gente, se isso serve de alívio, muita gente passa por isso, ou passou por isso. Eu sinto muita coisa que você falou aqui pela minha própria experiência de saída. Né? Vivi também 4 décadas, 40 anos. E é isso. Eu também até imaginava que muita gente ia atrás de mim, mas poucos, entendeu? Tão pouco nunca recebi um convite. Mesmo, olha só, mesmo eu começando o Projeto Mormon, uma ova, ainda não tinha solicitado minha resignação, né? Foi recente. Tem gente que nem sabia, foi recente que eu tirei minha resignação.
Então eu passei aqui, sei lá, 4 anos de Mormon uma ova, nem pedi resignação, porque para mim, eu já falei que minha opinião aqui sobre resignação, eu acho que isso é só um papel. E se você solicita resignação, você está dando importância para oficialmente você ter feito parte deles. Né? Por que você está pedindo oficialmente para sair? Porque oficialmente para você então funciona, tá? Era oficial estar lá. Porque para mim, hoje em dia a igreja, ela como uma farsa grande, para mim nem valeu. Mas eu solicitei sim, eu acabei repensando, falei, vou ter o papel, hoje é o e-mail, né, que eu recebi da igreja, falando que eu não faço mais parte, meu número não é mais contado lá. Mas eu achava que, então, mesmo eu começando uma ova sem solicitar resignação, eu não recebi nada. Muita gente me ligava sempre, eu perguntando, cara, eu não acredito que nunca te chamaram para um conselho disciplinar, você está aí arregaçando com uma ova e tal. Eu falei, não me chamaram, não me chamam. E hoje eu penso como você, ainda bem, né? Nem queria, sabe? Lógico, teve gente, a gente já viu aqui pessoas que já aprontaram e gritaram com a gente e tal. Até falei a respeito disso já, mas o que eu sempre espero é o que sempre fazem hoje em dia. Me veem no corredor do mercado, mudam de lado, me encontram na rua, muda de calçada, viram o olho, vira a cara. É isso que eu espero, né? O melhor dos piores é esse, né, cara? E é isso. E agora, vou ser sincero pra vocês. O que eram amigos, hoje não conversam mais. Olha, a vida faz um filtro natural, cara. Será que eram amigos de verdade? Pra hoje não conversarem com você simplesmente porque você mudou de uma opinião pessoal, do raio de uma religião aí, ou seita, né? Então, eu acho que você tá no caminho e parabéns aí por estar aí junto com a gente aqui, tá? Flávio Ferreira. Eu vivenciei várias... Opa, peraí, tem que apertar um negocinho aqui que senão desaparece. Vamos lá. Eu vivenciei várias experiências dentro do mormonismo. Ninguém me disse, eu presenciei. Opa, dava até para escrever um livro. Lembro de uma vez que a estaca que eu fazia parte firmou um convênio com a agência de empregos e que fazia as entrevistas era algum sumo conselho. Pois bem, eu ingenuamente indiquei um amigo em uma dessas entrevistas. Depois de alguns dias fui perguntar como ela havia saído. Mas para minha surpresa, o líder que a entrevistou disse que o currículo dele era muito bom. Porém, não ia dar a vaga de emprego para ele porque não era membro da fucking igreja, cara. Puta, cara. Vou continuar. Quando soube disso, fiquei com muita raiva por se tratar de um claro exemplo de discriminação e acepção de pessoas. Como uma igreja que alega ser cristã pode tratar as pessoas dessa forma, mas eles sempre têm uma resposta padrão para tudo e dizem que a igreja é perfeita e os homens são falhos. É sempre a mesma falácia. Não sei como eu pude compactuar com essas coisas durante tanto tempo. Soube de diversas situações onde pessoas, inclusive líderes, faziam amizades com missionários americanos com o claro intuito e interesse de se mudar para os Estados Unidos. E isso aconteceu muito. Não sou contra as pessoas querendo melhorar de vida, desde que com esforço e mérito próprio. Tirar proveito de situação é algo comum nessa seita. Conheci um caso de um membro que se casou com uma americana somente para adquirir a cidadania nos Estados Unidos. Houve uma época que ir para os Estados Unidos, até de forma ilegal, era corriqueiro. Corriqueiro. E ao chegar lá, se utilizando de uma suposta amizade, entre aspas, com algum membro americano, quebravam a cara e soube de pessoas que foram deportadas sofrendo todo tipo de represália pelos membros da ala. Certa vez, durante um jogo de futebol na quadra, ouvi um líder reclamar de fulana, que fulana não dava a mínima para ele e que só não pegava a moça à força por causa dos convênios. Incrível, mas é verdade. Tenho certeza que você também vivenciou histórias semelhantes a essas que eu contei. Um abraço. Flávio, você falou tanta coisa aqui, velho. Tanta coisa importante pra gente trazer pra cá. Primeiro você falou aqui que teve alguma coisa que eu entendi. Se eu entendi errado, espero que não. Alguém lá da igreja estava fazendo umas entrevistas de emprego em um lugar. Você indicou uma pessoa que não era membro, mas talvez um amigo, seu amigo. Foi lá e a pessoa não passou na entrevista, embora tenha um bom currículo, mas porque não era membro da igreja. Cara, é uma fucking discriminação braba, cara. Eu não gosto disso, eu vejo isso aí, eu acho injusto.
Hoje em dia, realmente igual você, fico bravo, cara. Eu não acho legal. E realmente tem as pessoas, quando você fala uma igreja meio interesseira, é que tem alguns elementos, nem muita gente é boa na igreja, mas tem alguns elementos que são realmente assim, que, vou ser sincero pra vocês, cara, são dessa forma mesmo de verdade. Interesse daqui é Estados Unidos pra lá, é fazer uma amizade com o americano pra poder ir pra lá, e finge que vai casar comigo. Isso aí tem, velho, isso aí tem, sabe? Isso aí é tão claro quanto o sol do meio-dia dentro dessa igreja. Você fez outro comentário aqui, né, Flávio? Vamos ver. Fala, meu amigo Paulo, tudo que eu falo aqui é por experiência própria de 8 anos de membro ativo na seita Corporação Mormon. É um lugar onde você é visto pelo ter e não pelo ser. Puta, cara, que da hora, hein? Vamos continuar. Existe uma disputa por status e cargos, seita de controle mental, e depois você entra. Quanto mais tempo fica, mais difícil será para sair. Caramba, hein, Flávio? Comentário da hora mesmo, hein, cara? Esse eu gostei. Realmente é isso, cara. Quando você fala que é o lugar onde você é visto pelo ter e não pelo ser, a panelinhas na igreja. Elas existem por causa disso que você falou aqui. Alguns têm, outros não têm, outros são, outros não são. Puta, cara, isso aí me deixava muito bravo, cara. Porque muitas vezes eu fiz parte da fucking panelinha dos esquecidos, excluídos, os que não estavam entre as coisas, sabe? E eu sinto na pele quando eu ouço alguém fala sobre isso. Por isso que quando eu falo de panelinha eu não tenho dó não, cara, porque as panelinhas são lá e machucam pessoas, de verdade, tá? Evandro, né? Paulo Gonçalves, eu tive uma ideia. Por que você não escreve um livro Mormon uma ova contando suas histórias nas décadas dentro da seita Mormon? Com todos os detalhes que você passou na missão. Já reparei que você tem uma oratória boa e você é um bom comunicador. E prende quem te escuta com seu jeito legal e engraçado de detalhar os acontecimentos dentro da seita Mormon. Tenho certeza que seu livro iria ser um sucesso de vendas. Esse lance de mormonismo e seita gera muita curiosidade em toda a população. Você já separou, é isso, né? Que a seita Mormon, acho que reparou que você quer dizer, testemunha de Jeová e maçonaria dá muita audiência nos podcasts tipo Flow. E já reparou que todo mundo abre esse tipo de conteúdo na internet para tentar descobrir como é dentro dessas seitas. Paulo, você tem medo de retaliação ou medo de alguém de dentro da seita Mormon te processar e por isso que você não arrisca escrever um livro contando como é os podres dentro da seita Mormon? Primeiro, né? Vamos falar sobre o seu comentário aqui. Por que eu não escrevo um livro, velho? Eu não sei por que eu não escrevo um livro, porque eu não tenho paciência para escrever livro nenhum, né? E eu falo tão mal, imagina eu escrevendo, né, cara? Deveria ser uma negação. Mas eu acho que tá de bom tamanho a gente falar aqui, né, cara? Mas eu concordo que muita gente gosta de ouvir falar a respeito dessas coisas. E os podcasts que estão em alta aí, lógico, sempre, né? Os sucessos aí mesmo. Vai muita gente falar a respeito dessas coisas de verdade. Verdade, vai mesmo. Mas obrigado pela dica aí, né? Nunca se sabe, né? Vou falar assim porque vai um dia acontece aí, você fala assim, ó, tá vendo? Ele falou que não, agora sim. Mas eu não tenho pretensão nenhuma de fazê-lo, tá? Agora, vai emendar com a sua pergunta aqui no final, né, cara? Se eu tenho medo de retaliação, de alguém... Olha, cara, de processar eu não tenho medo porque a gente vive num país onde eu consigo falar as minhas opiniões sem citar, e eu não preciso citar pessoas ou locais para poder falar a respeito das minhas opiniões. E o próprio objetivo do podcast é trazer as minhas percepções pessoais sobre o mormonismo, tá? Então não tenho nenhum medo disso, até porque vou alegar isso e acabou o problema, entende? Por isso que eu sempre tomo cuidado. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, mas você fica falando de membros, tal. Eu falei assim, fala um membro, o nome de um membro que eu citei dos meus quase 1000 episódios, vai lá dar uma olhada e recorta um pedacinho onde eu falo o nome de um membro. A pessoa tá até hoje, 6 meses tentando procurar, porque eu não falo nomes, né? Então eu sei, no começo eu falei assim, eu já vou aderir a isso para não ter esse tipo de problema, mas se acontecer, eu tô respaldado por simplesmente dar a minha opinião, tá?
E se eu tenho medo disso, tão pouco teriam medo de escrever um livro por causa disso. Tá? E no livro eu até acredito que uma coisa, seria muito mais legal. Pode ter certeza, né? Mas se eu tivesse os dons de fazer, né? Milton, show de bola. O Milton comentou show de bola. É um comentário pequeno? É um comentário pequeno. Mas eu sinto a vibração e o carinho? Sinto. Então, Milton, obrigado pelo show de bola, meu amigo. Obrigado mesmo, de verdade. Gosto mesmo, pelo menos. Eu até falei já, comenta pelo menos oi. Ou fala assim, chato. Não me chama de chato, mas pelo menos comenta, né? Pode me chamar de chato aí, pelo menos um comentário. Pra saber que vocês estão conversando comigo. Não pela quantidade, que eu não ligo pra isso. Marcos Alves, acho que é isso, tá? Muito bom. O Marcos Alves só escreveu muito bom e deu uma palma, tem um palma ainda. Obrigado, cara. O emojizinho lá, né? Eu fico feliz, cara. Fico feliz. Você ajudou uma palavrinha aí. Às vezes eu fico falando meia hora. Aí você fala assim, uma palavrinha me ajudou. Tá bom. Eu sei que eu atingi bem o resultado. Obrigado. Vamos ver aqui. Tem mais um aqui, hein? Vamos ver. Luiz Fernando, o que você comentou aqui? Vamos ver. Peraí que tá abrindo aqui, né? Essa moça citada no podcast me parece muito recorrente na seita. Filhas e netas de líderes apresentam esse comportamento. Algumas são mentirosas compulsivas, se tornam prepotentes porque foram criadas com a falsa ideia de que um dia serão deusas e que são divinas por natureza e herança. Quanta ilusão! Casam com um príncipe que intimamente é um ogro e vivem de aparências. Essa do relato ainda é da classe média, mas conheci algumas que mal tinham o que comer e eram assim. Essas pobres crianças se frustram quando se deparam com a vida real. O castelinho de sonhos prometido pela seita se desfaz e essa hora deve ser muito difícil para elas. Luiz Fernando, isso é verdade, cara. Eu queria só falar sobre o finalzinho aqui, né, cara? Realmente é prometido, né? Você usou a palavra castelinho. Vou utilizá-la também. O castelinho, para as moças, por exemplo, é muito prometido lá dentro, né, cara? E as pessoas acabam caindo do cavalo pelas expectativas que não são atendidas de acordo com o que elas esperam, né? Então, é verdade, cara, é verdade. O comentário seu é muito significativo quanto a isso, viu? Então eu fiz a leitura de comentários aqui do número 26, né? Deixa eu ver, isso aí mesmo, né? No número 25. Opa, 26, caramba, eu tô errando o número hoje. Então acabei de ler os comentários do número 26, de comentários, né, lá no YouTube. E se você deixar os seus comentários aqui, quando tiver novo episódio de comentários, eu vou ler e comentar suas considerações que você deixou nos comentários aqui. Beleza? Então acho que por isso, acho que já terminamos. Só um recadinho, né? Se você está me ouvindo pelas plataformas de podcast, ou como Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, você pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, que às vezes você quer falar comigo alguma coisa. Tem muita gente falando comigo e esses dias eu parei para responder todo mundo que estava lá assim em negrito para eu responder, que eu não respondia. Eu fiz uma força e você que me perguntou há muito tempo até que eu não estava conseguindo, você sabe que eu te respondi. Então, se quiserem, eu vou sempre dedicar agora, porque eu sei, se vocês comentaram algo comigo, eu sei que eu tenho que interagir aqui. Teve um dia que eu estava olhando lá, tinha, sei lá, 80 e poucos mensagens. Eu falei, caramba, mas eu tenho que parar para ver. Eu sei que eu tenho, por quê? São pessoas que, poxa, a consideração levou elas até ir lá, né? Consideração por mim. Então, vou responder. Vou me educar aqui para poder responder todos vocês também, tá? E obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.